As meninas de Varginha também falaram que receberam proposta para esquecer o caso. E elas falaram que chegou um pessoal lá e ofereceu. Ofereceu que nem nos filmes que E elas vê fizeram elas mudaram o depoimento no meio do caminho, não foi? Elas, o que eu vi até hoje, de 96 até hoje, elas manteram que viram a criatura. Manteram né? que viram? Sim, elas falaram, a gente não vai mudar por nada. Mesmo que chegou o carinha com a maleta lá e falou, ó, vamos mudar de vida aqui, vamos sair dessa pimbaíba e vamos ser felizes. Eu mudava o discurso. Nossa, eu fechava a Verdade Mundial, você traria elas excluía aqui, blog. Hã? Você traria as meninas de Varginha aqui? Elas ainda estão falando sobre isso? Então é agora que elas querem falar. Acho que Parece que agora elas querem falar sobre isso. Eu acho que elas estão até com algum canal no YouTube, cara, alguma É coisa. mesmo? Não seria incrível, cara? Tinha que ter as meninas pra e as meninas são... Tu vê o relato, tu vê quando a pessoa não quer holofote, assim. Elas não iam falar isso até hoje, né, cara? Pra mim, o grande exemplo do cara que não quer holofote, assim, que na real isso daí só traz problema, é o Bob Lazar, cara. O que fudeu a vida dele, né? Pelo que eu sei lá que ele falou, da história dele e tudo mais, a vida dele é meio que apagada, né? Não tem onde o cara estudou. Não tem... O cara sabe que estudou na faculdade X, vai lá na faculdade X e o nome dele não tá lá. Tá, todos os colegas, mas o dele não tá lá. O cara vai onde ele trabalhou e é como se ele nunca tivesse passado por ali. Isso daí é muito estranho mesmo, Dá né? a impressão que o governo apagou, daí quando tu vai lá pesquisar o cara, tudo que ele falou não faz sentido, né? É porque assim... Parece biruta dele. Então, ou ele é completamente louco, que não parece, assim, ele não fala, ele não se comunica como um cara completamente louco. Ou tem alguma coisa aí, né? E assim, é que as coisas que ele fala, assim, são bem contundentes, né? E ele fala a mesma coisa há 40 anos, né? É muito engraçado você vê ele jovem falando a mesma coisa. Ninguém sabia da Área 51 até ele meter a boca no trambolho. Mas, assim, né? existe muito dinheiro rodando dentro da ufologia e da cultura do extraterrestre. Então isso é importante falar. Que muita gente vive disso sem talvez nunca ter visto um De extraterrestre. enrolar os outros. Eu posso escrever um livro e falar que eu recebi dos extraterrestres. Talvez gere uma curiosidade desse público. Ok, eu acho que rola isso. Mas a partir do momento que a gente se apega em documentos e faz uma investigação um pouco mais séria, você vê que o negócio tá separado dessa outra Totalmente. vertente, né? E realmente, cara, se você pegar as agências americanas, os governos, contarem pra gente que isso é recente é uma loucura, cara. É uma loucura. De que, nossa, assim, a gente viu agora, hoje saiu uma reportagem assim falando, NASA disse que vai pesquisar a fundo os UFOs, os extraterrestres. Hoje vai pesquisar? Hoje. Já morreu todo mundo que pesquisou a fundo isso, que deu a vida pra pesquisar isso, né? Mas eles vão começar a pesquisar a fundo. Quando vocês analisam o discurso lá, tudo que o Bob Lazar fala, qual que é o sentimento de vocês? Porque assim, cara, ele me colocou uma pulguinha atrás da orelha, tá ligado? Uma paradinha que caralho... Porque assim, é muito rico em detalhes, tá ligado? Tudo bem que todo bom mentiroso faz isso. Ele teve muito tempo pra inventar essa história, né? São 40 anos falando isso, né? Mas, pô, o lance que ele uma hora vira verdade, né? O lance que ele fala que é interessante é ele falando que tava no hangar e aí daqui a pouco abre a porta uma caralhada de nave. Tu fica, caralho... E ele dá detalhes ainda do que a engenharia reversa trouxe de benefícios pra gente e que rolava, né? Esse foi o projeto americano de engenharia reversa, que depois terminou a Segunda Guerra. Eles pegaram todos os engenheiros, segundo, né, a ufologia, os engenheiros nazistas que já estavam fazendo pesquisas sobre naves, né? E levaram todos para os Estados Unidos pra pesquisar, pra continuar as pesquisas, né? Entendi. Bom, é que assim, o que o Bob fala, se eu não me engano, é que quando ele chega lá, eles estão trabalhando na engenharia reversa desse bagulho gravitacional. Já tinha um cara e o máximo que eles tinham conseguido de avanço era ligar o troço e desligar o troço, né? E eles, caralho, como é que isso aqui funciona, não sei o quê. Aí ele explica lá como é que ele via a parada, mas falou também que no avanço de verdade não rolou, né? Então um vagabundo deve estar pesquisando essa porra até hoje. O que deixa a pulga atrás da orelha do Lazar é esse lance de ele dá tanto detalhe, cara. É muito detalhe pra ser eu acho que se fosse mentira, uma hora ia cair, uma hora ia vir algum físico, alguma coisa e falar, cara, isso aqui não tá batendo o negócio, né? O maluco tá até hoje falando as coisas e ninguém chega lá e peita ele, né?
E tiveram pesquisas, né? Por exemplo, ele fala de um avião que levava os funcionários para 51 e um avião sem bandeira. Aí foram pesquisar no aeroporto, tinha um avião mesmo que levava os funcionários para 51. Então, assim, é capaz dele ter realmente trabalhado lá dentro, talvez na base militar, ter arrumado confusão com as pessoas, ficado puto e resolvido fazer um expor, né? Então... Só pode deixar ser, ele porque vivo, cara. porque Porque os deixar ele vivo é esquisito também. Cara, Mas é que imagina chega um momento que é tu tem difícil assinar matar, pra né? chegar lá, velho. É. Deve deixar até a alma assinada lá pra conseguir o emprego, cara. E daí os caras, não, vai lá, pode contar pra todo mundo aí que tá tudo certo, cara. Todo mundo vai achar que tu é louco mesmo. né? Talvez seja calculado, porque no fim todo mundo acha que o cara é louco, né? É. Todo mundo acha que o cara Mas é louco. além dele, né, por exemplo, o Bob Lazar fala sobre um material que você amassa e ele desamassa e volta ao mesmo formato, um material indestrutível que era feito às naves. E outros relatos de casos ufológicos, de acidentes ufológicos que se pega um material, fala da mesma coisa, de um material que você muda de forma e ele volta à forma original. Sabe que tem o neto do Brazel, que era o fazendeiro que era dono da área onde é que caiu o disco voador em Roswell em 47. E o neto dele, até hoje, fala sobre isso. Que ele era pequeno... O neto, o filho, não, o filho, desculpa. Ele era pequenininho na época e o pai dele levou... Olha isso aqui. E era esse metal. Esse material, né? Era tipo, parecia uma borracha, mas era metal. E ele amassava, soltava, ele ficava lisinho de novo. E ele achou aquilo incrível. E ele viu quando era pequeno. E esses relatos, eles não estão conectados, né? Relatando a mesma coisa e desconectado. Não, isso que é interessante. Você vê relatos pelo mundo diferentes onde esse material é relatado, né? Isso que a gente pesquisa e... É tipo onde é que tem acidentes, onde dizem que tem o acidente das naves e tudo mais, né? E o Roswell começou com isso. E até hoje, ele vem... quem me contou isso foi o Zé Melo, lá consultor da UFO. E ele faz os congressos, né, de ufologia no mundo, e eles vão palestrar, vão falar sobre isso, né? E eles vão, cara, eles já estão com uma certa idade, tipo, avançada, eles vão lá pra falar, cara, eu vi isso. Ninguém vai lá e falar, tem certeza que tu viu isso, sabe? A galera vai lá pra ouvir porque tem um respeito monstro pra essa galera que viu o nascer do negócio, né? E ele conta, não, o meu pai me mostrou aquilo lá, amassava e desamassava. O que é? Se é daqui, se é alguma tecnologia que os Estados Unidos estava testando, o que é? Não sei. Os Estados Unidos disse que era balão, mas não colou o negócio, né? E a partir daí só aumentou os casos, todo mundo começou a ver disco. Os anos 70 aqui no Brasil foi bem rico em causística. A gente só aumentou. Se pegar o Brasil, a gente pega o Brasil meio como um país meio zoado, que não dá bola para essas coisas, que é tudo meio carnaval. Mas o Brasil, para mim, é o país que mais organizou os avistamentos de disco voador. Então, se pegar dos anos 50, de 52 até hoje, a lista deles é monstruosa, assim. É muito legal. Eles relatam tudo, detalham onde é que a pessoa viu, a distância, o grau, o clima. Tipo MUFON, assim? É um MUFON, né, nacional. Que é isso? O MUFON é um site que começou não governamental, assim, descentralizado, onde quem fizesse algum avistamento, ia lá e relatava. Só que justamente essa empresa terceirizada americana, que era contratada para ir atrás dos casos ufológicos, que era do Robert Bigelow, da Aerospace, que é o cara independente, né, a pessoa independente que mais investiu em ufologia, ele foi o cara que, né, trabalhava com a NASA, ele comprou o MUFON. Pra ele entrar em contato com todo mundo que tivesse o primeiro caso. E esse cara no 60 Minutes, no programa, quando perguntam pra ele aonde estão os extraterrestres, ele responde, está bem embaixo do nosso nariz. O cara que foi por anos, o cara que teve o contrato da NASA pra pesquisar e o cara que mais gastou O que dinheiro. será que ele quer dizer? O que vocês acham que ele quis dizer com isso? Que eles andam aqui com a gente? Parece que ele tá atestando a história da ufologia, né? É, isso aí. Tu sabe que teve um caso do Nelson Tasca, que é um brasileiro, ele veio da Bahia, era corretor de imóveis e foi pra Chapecó, em Santa Catarina, ver uns terrenos, e ele foi abduzido lá, velho. Só que tu fala, cara, como assim abduzido, levado pelos extraterrestres, né? Imagina essa imobiliária. Cara, vai saber que querem comprar terreno, sei lá. Né? Abduzido. Vem pro nosso planeta que tem terreno lá, velho. Vamos dar uma olhada quanto é que tá um metro quadrado lá, né? Planeta X. Cara, e ele tem uma história bem legal. Isso aconteceu em 83. Cara, eles pegam os seres humanos, já tem que fazer e botam de volta no mesmo lugar. E jogam de volta no mesmo lugar, isso aí. Às vezes pelado no posto de gasolina. Eles soltaram ele perto de onde tinham pegado ele, mas, cara, deixaram ele totalmente desnorteado. Só que a história legal dele é que ele não foi levado pra fora da Terra. Ele foi levado pra baixo do mar.
E aí mudou totalmente o nosso conceito de pesquisa dos discos voadores. Tem muita gente que martela que eles não vêm de fora, que eles estão aqui há muito tempo. Tem gente da Chapada Diamantina fala que eles saem lá de dentro, da Serra do Roncador, Chapada dos Veadeiros, lá em Goiás. Tem muita gente que vê eles sobrevoando lá as chapadas e que eles saem dali. Beleza, nunca teve prova disso, então isso né, pensamentos ao acaso. Mas no caso dele, ele falou que tinha sido levado para baixo do mar, foi solto lá perto da região, lá em Chapecó, e veio médicos da Alemanha pesquisar o caso dele. Chegou ao Jacques Vallée, que é aquele ufólogo famoso internacionalmente, era conhecido, que chamaram os alemães para conferir o que tinha acontecido com o maluco. Eles fizeram testes, sangue, na pele, tiraram material para ver o que tinha acontecido. Daí constataram que ele tinha uma queimadura nas costas, que ele não sentiu na hora que ele chegou, a mulher dele que viu quando ele chegou em casa. Que era de 3º grau a queimadura, e fazia um W. E daí depois ele explicou o que aconteceu com ele, lá dentro do disco voador, que na verdade não era disco voador, estava embaixo da água. Ele não sabe explicar como que ele chegou embaixo da água. Ele teve contato com o extraterrestre. A extraterrestre mandou uma mensagem dele pro planeta, de como o planeta deveria se comportar para poder sobreviver. Falou das ameaças nucleares, tudo isso lá em 83. Daí a gente se pergunta assim, cara, ele quer fama. Inventar uma história tão mirabolante dessa, né? Cara, ele não tinha por que fazer isso. Depois da história, ele vendeu tudo que ele tinha. Ele não era mais corretor. E comprou uma casinha no interior do Rio Grande do Sul, em Ronda Alta. E começou a ter um centro holístico. Ele largou tudo e viveu até o fim da vida dele com esse centro holístico ali. E manteve a história até o fim da vida. Ele morreu com 80 e poucos anos. E, cara, essa história dele, ele falou, cara, eu conto pra quem quiser ouvir. Não tenho pretexto nenhum de ganhar dinheiro com isso. Mas é pra mim uma das histórias mais mirabolantes, assim, cara. O fundo do mar, pra mim, nunca tinha pensado nisso. E Mas faz sentido, a gente não conhece o fundo do mar. A gente conhece mais do solo lunar do que o fundo do mar. A gente tem um vídeo de um cara que ele passeia de drone, observando. Ele brinca de subir o drone no YouTube e fica olhando. Ele já achou, tipo, um cavalo que caiu numa piscina, uma piscina sem água. Ele já achou várias coisas, né? Por ele ficar observando. E num dos vídeos dele, ele tá gravando um cara de jet ski próximo de Angra 1, da usina nuclear, e passa, cara, uma bolinha brilhante embaixo da água, um tic-tac. Mas assim, ele tá num pau. E o cara, nossa, o que é isso? O que passou? Essa imagem tá famosa na internet. Mas próximo à usina nuclear, um objeto submarino não identificado em alta velocidade, cara. Perto de uma usina nuclear, um né? tic-tac em alta velocidade. Louco pensar que animal que podia ser biologicamente, que anda nessa velocidade e outras mais rápido coisas, que um né? jet ski. Não, mas muito rápido. Muito rápido. Muito E rápido. dá pra ver claramente que é uma paradinha passando. Na internet é um pouco mais difícil, mas o Tom tem o original, ele me mandou, a gente tem os footages originais. Uau, que é alucinante. Você fala, caramba, passou, parece uma isca de pesca, sabe? Uma coisa assim desse tamanho que tá passando. Só que ele não é nem hidrodinâmico, é uma bola. Como é que uma bola consegue tão rápido embaixo d'água, cara? É uma loucura. A Operação Prato tem muito disso. O pessoal que investigou ali, o Capitão Lano, que faleceu, ele disse que o que mais impressionava era a velocidade que aquelas luzes tinham em sair do céu e mergulhar. Mergulhar sem fazer barulho nenhum. Eles simplesmente iam para baixo da água. Saíam. Na época, eles achavam que eles estavam lá resfriando o objeto ali, enfim, né? O disco. E depois eles começaram a reparar que eles utilizavam aquilo como um lugar para estacionar. Eles ficavam lá, eles entravam e não saíam dali. E os pescadores falavam, não, isso aqui é normal. Só que é normal pra eles. Cara, eles se você conversar luzes. Com os pescadores no Brasil, com a galera do tem interior, muita coisa. A Marinha as tem muita pessoas têm coisa. história de bolas de fogo que passam na floresta. Eu conversei com o pessoal no Mato Grosso do Sul, eles me falaram que existe até uma cultura de esconder as joias e as coisas que as pessoas têm, né? Quando chega a noite ou em algum momento, porque as bolas de luz levam as joias. É uma história, uma crendice, né? Como a história do chupa-cabra, o Tom tem até um contato com um médico que estudou os animais que são atacados pelo chupa-cabra, e é muito específico o jeito que esses animais são atacados, que o sangue é extraído dos animais. Conta um pouco disso, Tom, do chupa-cabra. O chupa-cabra é quente?
quente. É que o chupacabra, ele vira uma... Ele veio junto com o ET de Varginha, né? Ali no Gugu, aquela coisa... E assim... o Gugu pôs pra fuder também, né? O Gugu ajudou que também pariu, cara. Pô, mas assim, o chupacabra em si, ele virou folclore mundial. Por exemplo, tem um jogo do Castlevania que tem o chupacabra. Juro, tá ligado? 100% brasileiro, né? Tipo, olha a que orgulho, mula sem cara. cabeça. O chupacabra. Foda. Mas, pô, qual que é do chupacabra? Cara, o chupacabra... Porra de nome também, Cara, né? também, né, cara? Mas diz tudo o nome. É um bicho que chupa as cabras. Em primeiro momento. Ele- Bom, o chupa-chupa que é meio subné, sei lá. Não, onde pior é o chupa Brasil, Bilu, é... né? né? Pior é o Bilu, porque assim, tu é um ET, irmão. Tu é um ET. Teu nome é Bilu? Caralho! Cara, não, tem tudo que é nome pra colocar, Zeta Até o Elon Reticuli. Musk é melhor pra colocar nome no ET do que o... Porra. Não é possível, né? ET Bilu vai tomar nu. Ah, bom que rima, cara. O chupacabra ele surgiu no México, velho. Ele tem lá do México. Não sei por que o Gugu encasquetou na época com o chupacabra e não tinha nada aqui, cara. Mas daí depois começou a descer a onda e veio pro Brasil. Esse lance de achar os bichos mortos e tal, né? Meio empilhado, uma coisa meio estranha, meio sinistra. Secos, né? Com uma marca redonda. Isso, parecia parecia vampiro mesmo. Sugava todo o sangue da criatura. Ele ficava, cara, ou é muito sensacionalismo, que na época nós não tinha como pesquisar, nós não tinha internet pra... Cara, mandar um e-mail pro legista e falar, o que aconteceu aí? Não. Mas tu falou com o médico. Daí a gente foi junto com o veterinário, com o pessoal que pegou os animais. Aconteceu aqui em Peruíbe, em 2008. O Henrique, que tem o Anjinhos da Rua, que é um santuário de animais. Henrique, um abraço pro Henrique. E o Henrique, ele tem esse projeto que ele pega os animais, pega lá tem uns bois sofrendo lá no Paraná, ele manda um caminhão pra lá e traz os bois e cuida até o fim da vida deles. Então ele tem um lugar cheio de animais, tem um refeitório ali pro chupacabra, né? E daí ele, em 2008, teve uma manhã ele saiu, tava todos os animais arregaçados, assim, cara. Tudo morto, espalhado. Lá no... Dentro desse santuário. Tá. E, inclusive os cachorros que eles usavam como guarda. Eles deixavam esses cachorros numas áreas tipo canil, assim, que eles, no meio de umas grades que não tinham como pegar aqueles cachorros. Eles foram arrancados pra fora, no meio das grades, velho. Cara, eles pegaram os cachorros e destroçaram. Vivo o cachorro, pegou e puxou pra fora. Só que eles estavam sem sangue. Cara, nenhum bicho tira o sangue e deixa o animal intacto ali. Não tinha bicho pendurado, nada. Era alguma coisa diferente. Eles levaram para os veterinários lá e eles não conseguiram atestar como é que esses animais foram mortos. Que animal tinha causado isso? Eles tentaram achar explicação em onça. O que a gente tentaria achar explicação para isso, né? Nenhum bicho foi categorizado com esses poderes de pegar um animal e fazer isso. Alguns tinham um lance nos ossos que o Henrique comentou que ele virou borracha. Eles estavam com os ossos moles. E eles não sabem explicar também por que isso, o que causou isso. Esses cachorros, eles estavam em pontos separados, nenhum deles acou, nenhum deles despertou ninguém. Então parece que eles foram atacados ao mesmo tempo. Foi feito até uma matéria no History. Eles fizeram um doc bem legal e colocaram Peruíbe no meio. E daí lá tem os relatos dos caseiros lá que cuidavam do lugar e viram. Eles plantaram uma vigília para tentar achar o bicho. E um deles se deparou com o animal que disse que era um negócio monstruoso, assim, que pulou por cima deles no meio do mato e eles não conseguiram entender o que era. Meio peludo, alto, não tinha aquela característica que passava no Gugu, baixinho, com uma cara feia, nada. Eles disseram que era algo grande que pegou aquilo lá, que pode ter pegado os animais, né? E ficou por isso, cara. Tem lá os laudos do legista, do veterinário que cuidou, e ponto, encerrou aí o negócio. E é o mais próximo das provas do chupacabra que a gente tem, porque o resto é só história, né? Até então a gente não tinha uma prova que falasse, caralho, tem uns bichos que morreram empilhados e sem sangue, sem uma gota de sangue no corpo, né? Que foi isso que era essa característica do chupacabra, que era Isso. drenar todo o sangue dos animais. Que é o chupa-chupa, né? É o mesmo, né? O chupa-chupa, ele só pegava... o chupa-chupa é o que marcava, Isso, né? marcava as mulheres, perfeito. não matava. Não é isso, não tem nada a ver, então. Isso, Então foi mal. E O era chupa-chupa é esse da Operação Prato. da Operação Prato, isso. Era uma coisa meio... parecia laboratório, pra mim, total laboratório. Me fala um pouco mais sobre a Operação Prato, cara. O que é exatamente? Você já falou onde é, mas, porra,
O que que saiu disso daí? A Operação Prato iniciou em 77, lá em Colares, no Pará. Quando o povo lá Colares é uma cidadezinha também. é uma ilha que tem Uma lá. ilha. É uma ilha, cara. Na época tinha um mínimo de moradores lá dentro. E eles começaram a falar que tinha luzes que vinham Que atacavam, e atacavam as né? pessoas. Mas ninguém entendia nada, aquilo era bobagem, né? Daí começou a sair, o pessoal começou a se mudar de lá. E isso chegou nos ouvidos do pessoal da Força Aérea. Eles achavam que eram os guerrilheiros que estavam ali na divisa, na Guiana, que estava tendo ali um conflito e tal. E eles falaram, bom, manda a galera pra lá que é eles estão vendo isso aí, tá rolando um desentendimento lá. Mandaram os militares pra lá e montaram acampamento, só que eles ficaram muito tempo lá e não viram nada. E nesse meio tempo vinha o pessoal falando, ó, tem luz no céu, tem luz no céu. Veio o pescador, ó, uma luz me atacou lá no meio do rio. Eles começaram a achar estranho, até que começaram a ver os negócios no céu. Eles falaram, galera, isso aqui não é bobagem. Traz pessoal pra cá. E não é traficante, não é guerrilha. Não tinha nada a ver com aquela guerrilha deles lá, com a Guiana. E daí eles começaram, daí que eles colocaram a Força Aérea no meio. Eles colocaram, cara, isso aí tem alguma coisa no céu. Não tem nada a ver com militar. A Força Aérea, quando os caras foram lá investigar e tal, não levaram um pesquisador, não levaram nada disso. Não, era só militar o negócio. Eles não tinham nada a ver. Até na época, ufólogo, essas coisas, ninguém se meteu. E o capitão, ele era tipo um cara bem sério e tem bastante registro dele falando isso. Então isso é bem interessante. No YouTube acha a do entrevista líder, completa exatamente, dele. do líder dessa expedição que passou meses lá na... Capitão Coronel Holanda Lima, acho que é, né? Dá pra achar a entrevista completa dele no YouTube, é de arrepiar. Arrepiar, Só cara. que é isso, ufologia tem que ter saco, né? As coisas têm 2 horas, legenda,